Olá pessoal, me chamo Momi, estamos começando mais uma aula de música. Eu sou seu professor da Escola de Música Momi e aula 26, módulo iniciante 2. Hoje a gente vai continuar e a última parte sobre intervalos, né? Vamos falar de intervalos, consonância e dissonâncias nos intervalos. Para quem tiver dúvida, deixe nos comentários, escolademusicamomi@gmail.com. Para quem está chegando agora, as aulas é toda uma sequência, então assim, tem que voltar aos vídeos anteriores para poder entender melhor. Para quem já conhece alguma coisa, pode começar direto por esse vídeo. Então, vamos lá. Então, referência bibliográfica, como de sempre, exercício de teoria musical, uma abordagem prática. Então, aula passada. Na aula passada, as 3 últimas aulas falamos de intervalos, definição. Falamos da classificação dos intervalos, ou seja, os nomes que tinham os intervalos. Falamos que a gente podia inverter os intervalos, aí mudava, né? O tipo de intervalo assim que você invertia, sair de uma nota grave para uma nota aguda. E hoje a última aula sobre intervalos, pelo menos na parte do módulo iniciante 2, a gente vai voltar a falar disso lá em campo harmônico, né? E em tríade, essas coisas, mas o início, essa é a última aula de intervalos, é consonância e dissonância, né? Então, o que é? A consonância e a dissonância é a distância entre essas duas notas, tanto de forma harmônica, ou seja, tocando as duas ao mesmo tempo, como melódica, uma separada, uma sequência da outra, elas vão dar uma sensação de som. Elas vão dar uma impressão de som. Talvez para entender isso agora fica um pouco complicado. Mas é assim, quando você toca um acorde, quando um acorde maior, ele dá uma sensação de uma... Eu vou dizer desse jeito porque é muito subjetivo, mas é o mais usado. Se eu usar um determinado acorde maior, ele vai dar uma sensação de alegria. Às vezes você vai usar um acorde menor, ele vai dar uma sensação de melancolia ou impressão. Se você usar uma sequência de acordes ou de notas, tipo da tônica e a quarto grau do campo harmônico, vai dar uma sensação de movimento, né? Se você usar da tônica para dominante, que seria a quinta, de dó para sol, vai dar uma sensação de tensão. Então essas são as sensações que o som causa, né? O som, eles vão causar sensação dentro da pessoa, né? E no caso dos intervalos é a mesma coisa, e tudo isso começa com os intervalos. Então os intervalos consoantes, eles vão dar uma sensação de repouso ou estabilidade na forma do som, né? E a dissonância vai dar uma sensação de instabilidade ou movimento, tá? Mas esses termos também variam de teórico para teórico, de literatura para literatura, né? Pode você ver, tanto é que nesse livro está escrito instabilidade ou movimento, né? Então assim, vai depender um pouco disso. E dependendo como você toca os graus, vai acontecendo essas coisas. Então vamos lá. Quais são os tipos de intervalos que vão causar repouso e ou estabilidade, né? Então os intervalos de primeira justa, como a gente viu lá atrás, né? Então eu mostrei para vocês como que faz as classificações dos intervalos. Intervalo de terça menor, intervalo de terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sexta maior e oitava, né? São intervalos que quando você for tocar, ele vai dar essa sensação de repouso, que o som está repousando, né? Ou que o som está estável, né? A mesma coisa acontece nos intervalos dissonantes, né? Aqui eles estão usando os intervalos harmônicos, tá? Mas dá para servir também como os intervalos melódicos, quando você vai fazer a melodia junto com a harmonia, de você fazer esse trabalho. No caso aqui eles destacaram os intervalos harmônicos. Então, os intervalos harmônicos que vão causar dissonância são os intervalos de segunda menor, segunda maior, quarta justa, sétima menor, sétima maior. Então vai ter intervalos que quando você tocar as duas notas junto, vai parecer que o som está repousando, que o som está estável. E vai ter intervalos que quando você tocar as duas notas juntos, o som vai parecer que ele está em movimento, que ele está instável, certo? Então, seria isso. Claro, isso para entender esse processo de uma forma
real dentro da sua subjetividade para você poder criar essas ideias é um processo ao longo do tempo, tá? Porque é muito comum, às vezes a gente criar música já ir tocando e vai conectando sons e tal e não presta atenção nisso. Mas esses tipos de detalhes, que parecem coisa que é boba, de entender a sensação do som, são coisas muito avançadas, porque você tem que ter muito conhecimento musical para você começar a entender a forma do som, né? Como que esse som, como que a forma dele vai se criando, esse som está em movimento, esse som está estável, esse som está repouso, né? Esse som está repousando e entre movimento. Então tem essas questões para você criar uma melodia e uma harmonia sofisticada. É um processo ao longo do seu estudo. Não é agora que você vai conseguir aprender isso, né? Ou se conseguir aprender algum dia, porque é uma interiorização de entender não só a teoria, mas é como que esse som ele vai se movimentando dentro da harmonia, né? E aí por isso que muitas escolas, principalmente escolas clássicas, estudam os mestres antigos, tipo Bach, Beethoven, Mozart, né? Chopin, esse pessoal todo aí, Villa-Lobos, porque esse pessoal, principalmente Bach, né, o Sebastian Bach, né, se pegar ele, por exemplo, esse pessoal, eles faziam esse trabalho desse movimento do som de uma forma intencional, não de uma forma subjetiva, de uma forma intuitiva, eles faziam de uma forma racional, eles pensavam, claro que eu estou especulando, não dá para saber se o cara pensou isso, né, mas quando se analisa, e pelo menos parece que os críticos, quando fazem essas análises nas músicas deles, né, e nos livros textos, quando você vê essas análises, parece que eles colocavam de uma forma racional essas intenções desses movimentos, sabe? Desses movimentos, dessas formas sonoras, né? Não de uma forma como a maioria de nós fazemos. Às vezes a gente cria som conectando sons e achando que vai agradando, mas a gente não pensa na forma. Tipo, aqui eu queria repousar, aqui eu queria dar movimento, aqui eu queria dar tensão, né? Eu acredito que a maioria de nós não faz isso, né? Porque esse é um processo que demora para entender essa forma de construir música desse jeito, né? E esses mestres na época faziam. Eles queriam fazer de repente um som que começasse saindo do grave para o agudo, mas com uma tensão, né? Não de uma forma, vou colocar numa escala, vou de dó até dó e tá assim, né? Não era assim. Eu acredito, né? Não dá para saber o que eles pensavam, mas quando você analisa os livros textos onde mostra pessoas analisando a obra deles, parece que é isso que eles faziam. Mas vamos lá para o Guitar Pro, que aí eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, estamos aqui com a nossa Guitar Pro. Vamos só recapitular rapidinho algumas coisas. Estamos na clave de Sol, sendo Sol a referência para a altura, né? Para cima de Sol agudo, para baixo de Sol grave, compasso 4x4, nota de referência semínima, 4 tempos de semínima. Estamos na tonalidade de Ré maior, ou seja, se você quiser descobrir aqui é Dó sustenido, você joga um semitom para cima. No caso do sustenido, você já descobre que está em Ré. Então, e isso tudo eu expliquei nas aulas, tá? Andamento 60 BPM, né? É o andamento da música. Então vamos lá. A gente viu o quê? A gente viu, segundo a regra nossa, que intervalos de terça maior, terça menor, quarta justa, sexta e oitava são intervalos harmônicos, ou seja, tocar 2 notas ao mesmo tempo, ou 3, assim por diante. São consonantes, eles dão a sensação, a impressão de repouso, né? Estabilidade. Então vamos criar um terça maior aqui. Vamos pegar Ré, né? Momi, como que é terça maior? Eu faltei na aula. Aí vamos pegar a tua planilha aqui, ó. Terça maior, você vai andar a distância entre 2 sons, lembra? Intervalos é isso. Terça maior é 2 tons, tá vendo? 2 tons. Então você vai pegar a nota de referência e vai andar 2 tons. Vamos pegar de Dó, meio, 1, 1,5, 2. A próxima nota é Fá sustenido. Então, se eu tocar essa nota várias vezes, vamos colocar aqui várias concheias. O que vai acontecer aqui? Vamos colocar para tocar. Então vocês viram que dá uma sensação de repouso, uma sensação de estabilidade. Mas, como você não tem referência e contraste, talvez você não perceba. Mas eu coloquei isso daqui só para vocês verem inicialmente. Vou colocar ele aqui de lado agora. E vou fazer um novo intervalo. Vamos fazer um intervalo agora dissonante. Qual é o intervalo dissonante que a gente tinha? Segunda maior, segunda menor, quarta justa e tal. Então vamos fazer um intervalo de segunda maior, né? Segunda maior,
Como que eu faço, mano? Vamos pegar a nossa tabela lá. Segunda maior vai ser um tom, né? Então vamos pegar um tom aqui. Vamos pegar de Ré e vamos até Mi. Pronto. De Ré a Mi, ó. Um semitom, um tom, segunda maior. Cadê? Segunda maior. Segunda maior tá aqui. Um tom. Distância entre um tom, segunda maior. Então vamos lá. Vamos repetir aqui também. Agora vamos colocar para tocar. O que vocês conseguem sentir ouvir esse som? Eu já, como já estou um pouco treinado com isso, eu consigo sentir um pouco de... além da dissonância, eu consigo entender também a questão da instabilidade, a questão da tensão que esses dois, quando você toca essas duas notas, faz. Mas como não tem referência, você não consegue perceber, você tem que fazer um contraste. Então vamos colocar aqui um som estável e finalizar com um som estável. Né? Então, lembra, a gente pegou uma terça maior, né? E um semitom, um meio, dois, isso. Terça maior, terça maior. Então vamos lá. Então vamos pegar aqui e colocamos aqui, ó, 6 grupos de notas, como dissonante, intervalos harmônicos, e 2 grupos, né, de notas consoantes. Vamos colocar para tocar e presta atenção nessa sensação desse som, né, que é isso que vai importar. Então vamos lá. Então, aí que começa você a trabalhar, lá na frente, quando você começar a compor. Você pode ver que essas notas aqui, que dão dissonância, segunda regra, né, que eu peguei segunda maior, né, eles vão dar essa instabilidade, eles vão dar essa tensão. Né, aqui eles estão usando movimento, eles vão dar esse movimento nessa harmonia. E quando chega aqui, ele dá um repouso, ele vai pam, pam, como se estivesse repousado. Né. Então, vamos colocar aqui uma C mínima, só para sentir melhor esse som. E ele vai dar uma sensação de término quando chegar aqui. Quer ver? Eu vou colocar aqui uma C mínima também. Então vamos colocar. Vamos voltar a tocar. Aqui vai dar uma tensão em movimento até aqui. E aqui ele vai dar uma sensação de repouso. É como se a música estivesse repousando, descansando, né? Ou criou uma estabilidade. Agora ela se acalma. Essa que é a ideia de entender as impressões. Deixa eu só tirar isso aqui. Então vamos lá. Você viu que quando chega... Vou colocar para tocar de novo. Então vocês viram que aqui vai dando movimento. Ó. Tá, 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 tá. Claro que aqui está dando também o ritmo, já vai ajudar também nesse movimento, né, de você sentir o repouso, porque aqui é uma nota que dura mais. Mas se eu fizer o contrário, né, você fala assim, amor, mas se for ao contrário não vai acontecer a mesma coisa? Não vai. Quer ver? Eu vou fazer o contrário aqui. Ó. Vou colocar esse... Deixa eu pegar essa nota aqui. Vou pegar esse... O repouso, vou repetir várias vezes e depois vou colocar a instabilidade no final. Né? Vou colocar aqui e vou colocar essa instabilidade no final para vocês verem que não vai dar. No final você vai parecer que está faltando alguma coisa, está faltando alguma nota. Vamos repetir aqui primeiro. Aqui vai dar um movimento, por quê? Porque aqui é um intervalo de segunda menor. Tira até um print dessa tela, tá? Escreve em cima, segunda maior, desculpa, segunda maior, né? Que a gente está com 2 tons aqui. Ó. Segunda maior, um tom, não é 2 tons não, um tom. Aqui está com intervalo de segunda maior, ou seja, de Ré para Fá, ou de Ré para Mi, e aqui a gente está com intervalo de terça maior de Ré, ou de Ré para Fá sustenido, né? Então ele está com uma, que é terça maior, que é um intervalo consonante, ou seja, aqui descansa, e aqui movimenta. Ah, Momi, se eu tocar ao contrário, tocar
o intervalo terça maior depois de segunda maior não vai dar a mesma sensação? Não vai dar. Vou mostrar isso agora. Então vamos lá. O primeiro caso, né, que é tensão, movimento e descanso. Então vocês viram, ó, tá, 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 e esse tá, eu não estou solfejando a nota, tá, gente, só o ritmo. E esse último aqui, nota, ele dá a sensação que descanso, então aqui dá um movimento. Essa é a sensação que o som está mostrando para você. Agora ao contrário. Aqui vai ter repouso, 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 e aqui vai dar um movimento. Quando chegar aqui, você vai sentir que está faltando alguma nota. Vamos lá. Então, você percebe quando joga esse tan, como cria uma instabilidade, mostra que a sensação do som vai mostrar para você que é como se não tivesse terminado, está faltando alguma coisa, diferentemente daqui. Ó. Vamos mais uma vez. Aqui parece que dá um movimento e aqui dá um repouso. E aqui não, aqui já está no repouso e vai dar um movimento. Agora, claro, gente, isso daqui, para entender isso e interiorizar isso de uma forma, isso daí é com o tempo, tá? E ainda com esse exemplo, ainda ele está muito simples. Quando a gente chegar em acorde, em tríade, a gente vai entender melhor isso daqui. Mas aquela é a velha história. Tenta não se prender ao longo do ensino só nas notas. As notas em si nem existem, o que existe é a frequência delas, né? De uma forma filosófica. Então, tenta prestar atenção na forma que o som vai dando, né? Eu, pelo menos, se eu tivesse feito isso desde quando eu aprendi, há alguns anos atrás, hoje vai estar bem melhor na composição, né? Então, essa que é a ideia da concepção de criar músicas interessantes, é você entender a forma para você entender o que você quer. Então, por exemplo, você está criando um movimento, aí você fala, aqui eu quero repousar, aí você já joga um intervalo consoante, né? Aí você tem toda essa gama de intervalo consoante para repousar, né? É a mesma coisa, eu estou repousando, vamos fazer outro aqui, ó. Vou colocar até um repouso mais longo. Vou colocar aqui, 2. E vou colocar mais uma nota aqui. Deixa eu colocar essa nota aqui para repousar no final, né? Então, eu posso começar com repouso. Tá vendo? Parece que a música ela vai fazer assim, ó. Tá, tá, tá. Ela vai fazer essa linha, vai fazer tá, tá, tá. Esse é o movimento, essa é a forma. Ó. Você pode ver que as alturas não estão muito diferentes, mas a combinação desses sons cria isso, né? Claro, se você tiver aqui uma nota grave, aqui uma nota aguda, vai parecer que a forma do som vai para cá, né? Que ela vai do grave para o agudo, mas aqui no caso elas estão quase na mesma altura. E essa sensação de fazer essa subida e essa descida é justamente por causa disso. Que esse som aqui, que é a segunda maior que a gente colocou, né? Que é Ré, Mi, que é um tom, né? Vamos pegar aqui de novo. Um tom segunda maior, e a segunda maior causa movimento, né? Ou causa instabilidade, né? E ele causa esse som dissonante, né? Então ele cria essa instabilidade aqui, ó. Vamos de novo. Você pode ver que o som parece que ele faz assim, ó, tá, tá, tá. Ele cria essa instabilidade. Se fosse instável, a linha estaria, vamos dizer, reta, né? Tá. Só que quando você coloca essa nota aqui, ele vai causar, né, essa instabilidade. Ah, Momo, então vamos colocar um terça menor para ver se vai acontecer a mesma coisa. Vamos colocar um terça menor. Terça menor, vamos lá. Vamos pegar aqui terça menor. Terça menor seria um tom e meio, né? Um tom e um semitom, melhor dizendo. Então vou colocar aqui um terça menor.
um tom semitom. A gente tá com Ré, pegar aqui, um tom mais um semitom, meio, um e meio, vai para Fá, só que Fá não tem na escala de Ré maior, né? Então, eu vou colocar apenas para didática, tá? Vamos dizer que a gente vai fazer uma alteração nesse campo harmônico, né? Vamos fazer uma modulação. Depois eu vou explicar para vocês o que é. É sair de uma escala ou sair de uma tonalidade para outra. A partir do momento que eu colocar Fá aqui, ele vai ficar B quadro, porque ele vai indicar que ele anulou o sustenido daqui e que eu estou saindo da escala de Ré. É porque eu coloquei uma nota que não tem na escala de Ré. Mas isso daqui é só para fim didático, tá? Então vamos lá. Aqui vai dar aqui é um intervalo de terça menor. Aqui vai dar uma estabilidade, aqui vai dar uma estabilidade, aqui tem que dar uma estabilidade. Então vamos lá. E por que ficou esse Fá sustenido aqui? É porque o programa vai entender, para não confundir com essa nota, ele coloca o Fá sustenido aqui, tá? Mas é aquilo que eu falei, quando você já tem o Fá sustenido aqui na clave, aqui não vai aparecer. Nesse caso aparece porque tem um B quadro antes que anulou o Fá sustenido. Depois eu vou explicar para vocês isso. Vamos lá, vou colocar para tocar. Então vocês veem que tem uma estabilidade, porque aqui é o intervalo de terça maior, né? Vamos pegar outro intervalo aqui, vamos fazer um intervalo de quarta justa, vão ser 2 tons e meio. Vamos pegar o intervalo de quarta justa, vai ficar melhor. Então vamos lá. Meio, 1, 1,5, 2, 2,5, vai cair em Sol. Então vamos colocar Sol aqui. Beleza. Meio, 1, 1,5, 2, 2,5. 2,5, intervalo de quarta justa. Intervalo de quarta justa aqui, gente, tá? Então sim, agora que a gente está dentro da escala fica melhor. Os intervalos de quarta justa, a regra está mostrando que ele é o harmônico dele, né? Quando você vai fazer uma harmonia, um intervalo harmônico, ele vai dar uma dissonância e ele vai dar uma instabilidade. Então vamos colocar agora. De novo. Então aqui ele cria um movimento, uma estabilidade. Um repouso, estável, repouso. Então, se vocês percebem, aqui é como se a música estivesse terminando. Por quê? Porque esse intervalo aqui de terça maior dá essa possibilidade. A mesma coisa aqui. Esse intervalo aqui de quarta justa dá a possibilidade de... ele vai dar a possibilidade de uma instabilidade, né? Se a gente pegar o intervalo de quinta justa aqui, ó, vamos jogar a quinta aqui, ó. 1, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, vai cair em Lá. Vamos colocar o Lá. Agora aqui tudo vai ficar estável, que aqui é um intervalo de quinta justa. Por que quinta justa, Momi? Por causa disso daqui, ó. Vamos pegar a tabela lá de novo. Quinta justa tem 3 tons e um semitom. 3 tons e um semitom. Quinta justa tem 3 tons e um semitom. Então vamos lá. Se eu peguei de Ré, um semitom, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Né? 3 tons e um semitom. Então é um intervalo de quinta justa. Tá? Intervalo de quinta justa, 3 tons e um semitom. Conferindo. Meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Então vamos lá. Aqui vai ficar tudo estável. Ó. Ou seja, é como se a linha ficasse estabilizada, a linha do som. Vamos de novo. Tá vendo? Parece que a forma do som faz isso, a impressão que dá. Ou uma leve subida porque tem uma nota mais aguda. É como se fosse assim. Certo? É isso que acontece. E aqui está tudo dentro de intervalos consoantes. Se eu colocar aqui agora de novo, vamos colocar um intervalo dissonante. Vamos colocar aqui no final.
Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar esse acorde dissonante. Quando chegar nessa nota, ele vai dar uma instabilidade. Então é como ele vai dar um movimento. Vai parecer que ele está pedindo mais notas, mais algum tipo de nota. Vamos colocar. Tá vendo? É como se fizesse esse desenho. E aí, como tá repetindo, ele vai acabar terminando aqui, porque está dando um loop infinito. Mas é como se estivesse terminando aqui, ó, né, no próximo compasso. Vamos colocar uma semibreve. É como se terminasse assim, ó. Entendeu? Então essa que é a ideia da impressão, a sensação do som. E é isso que você entendendo isso agora, cara, suas harmonias vão ficar muito melhor, muito melhor. Elas vão ter mais vida, porque você vai saber o que você quer fazer com esse movimento desse som. E não ficar só lançando nota ou conectando as notas como a maioria de nós faz. Até hoje eu também faço assim, muito músico deve fazer assim. Porque a gente não sei, eu tô falando dos outros, mas assim, eu falo pensando assim de modo geral, especulando, claro, a gente não pensou na forma que o som faz quando a gente toca. Então olha que interessante isso daqui, se eu fosse fazer uma linha, né, aqui ó, então aqui estabilidade, estabilidade, instabilidade, ou seja, dissonante e estabilidade. Então o som parece que ele faz isso, ó. Pá, 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 né? Ele vai lá para cima e ele volta de novo. Então essa que é a ideia, né? De você falar, pô, eu quero criar uma tensão em determinado momento da música, em determinado compasso. É isso aqui que eu estou mostrando. Então vamos lá de novo. Olhinha. Né? Parece que faz isso. E aqui termina a música. Ó. Mais uma vez. Então aqui dá essa tensão, né? Claro que eu estou exagerando aqui, né, com o mouse, para tentar visualizar a forma. Então esse daqui é o dissonante, né? E dissonante por quê? Porque a regra fala que uma quarta justa, que é o intervalo que eu fiz aqui, aqui não está em intervalo, desculpa, aqui é uma segunda maior. A segunda maior é um intervalo dissonante, então ele causa movimento. Você vê que ele faz esse movimento para cima, né? Eu falei para cima, tá? Mas é só uma forma figurativa. Então, a mesma coisa que ele vai causar estabilidade. Mesmo esse daqui sendo notas diferentes, são notas que causam estabilidade e repouso porque são consonantes. Então parece que ele faz pá, aí sobe só um pouquinho mais estável e aqui desestabiliza, faz pã, né? Então é isso, gente, tá? Não se preocupa com esses detalhes, fica preocupado com esses detalhes agora porque vocês estão iniciando. Esse processo de impressão e a sensibilidade para entender a forma do som é um processo sofisticado, penso eu, né? Porque tem que também ter uma abstração muito grande para entender e ouvir e perceber essas formas ouvindo, e isso daí é só ouvindo mesmo, tá? E é por isso que as escolas, e hoje eu consigo entender isso, voltam muito no passado para entender o que os mestres faziam naquelas épocas, porque parece que eles faziam, e eu vou falar parece porque não tem como saber o que o cara pensava na época, né? Então, pegar Bach, por exemplo, né, da música barroca, que foi o auge das técnicas e tal. Então, assim, parece que eles faziam isso de uma forma racional, pensada, em momentos que eles desejavam fazer isso na música, né? Diferentemente de hoje, que eu penso, se eu pegar por mim, que às vezes a gente conecta as notas sem se preocupar com essas sensações, com essas impressões que a gente quer dar em determinados momentos, né? A gente pega a fórmula pronta e só aplica a fórmula pronta e não se preocupa em dar essas impressões como eu mostrei aqui. Então, pessoal, para terminar mais esse modo, intervalos 4, né, consonância e dissonância, né? Eu mostrei tudo como que funciona os intervalos, que tem o melódico, tem o harmônico, né? Tem as inversões, tem nome para esses intervalos, né? Começa lá no intervalo 1, né? E também mostrei agora as consonância e dissonância para entender a forma do som.
é a parte mais importante, eu acho que da música para mim hoje, né? Se vocês conseguirem entender, ouvir e perceber essa forma agora que vocês estão aprendendo, quando vocês forem compor, você vai ver que a música de vocês vai ficar muito mais rica, muito mais complexa, né? Porque música não é só tocar rápido, não é só tocar ou lento, ou tocar um monte de nota, ou saber um monte de teoria. Na minha concepção, música é o que? É você manipular o som da forma que você deseja. Não só sair lançando nota, né? Na forma que você deseja, no sentido de você saber o que você quer fazer com a forma desse som. Quero fazer um som feliz? Então eu sei fazer um som feliz. Eu quero fazer um som triste? Eu sei fazer um som triste. Eu quero fazer um som feliz, mas em um determinado momento eu quero dar uma tensão. Em um determinado momento eu quero dar uma pausa para dar expectativa. Então é isso que o músico, vamos dizer assim, com técnicas mais complexas faz, né? Ele sabe o momento certo para aplicar as técnicas, porque essas técnicas levam a manipular esse som e criar essas formas. Mas isso que eu estou falando, eu aprendi de uns poucos anos para cá, né? E é um processo que eu estou interiorizando ainda, porque é aí que está a complexidade. Então, por exemplo, você vai ouvir uns músicos modernos, tipo Steve Vai, que é um putz de um guitarrista, Satriani. Eu nem vou falar tanto Satriani, eu vou falar mais Steve Vai, que eu percebi isso mais nele. Ele não é só rápido, ele não é só preciso, mas ele trabalha a forma desse som. Ele sabe aonde ele vai aplicar, qual a tensão, em que momento que ele vai aplicar nas composições dele. Parece que ele pensa assim, não tem como saber se ele pensa assim, mas parece que as músicas dele, ele coloca no momento certo ou movimento, ou tensão, ou repouso, ou expectativa, ou tristeza em momento certo, né? Talvez ele crie isso de uma forma tensional. Eu falo talvez porque não tem como eu saber o que a pessoa pensou, né? Mas é isso. E quando você chega nisso, você já chega numa complexidade da música, de você realmente saber manipular o som da forma que você deseja, e não apenas só conectando de uma forma subjetiva. Também é legal, é óbvio, todos nós fazemos isso, né? Porque eu penso que isso daí já é um grau muito avançado na música. Mas para terminar aqui, para quem tiver dúvida, mande e-mail para a escola de música momi@gmail ou deixa nos comentários. E indique os vídeos para os seus amigos aí e contribua se inscrevendo. Muito obrigado e até a próxima aula.